posso adiantar que eu não quero ir porque na escola todos ficam me chamando de nerd, CDF e Dona Sabichona. Sabe porque eu tenho as melhores notas da turma. Sabe, Ana Lu, você tá se importando demais com o que os outros pensam sobre você. Mas e o que Deus pensa sobre você, você sabe? Deus, eu tô cansada de ser chamada de nerd. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa legal. Você tem que parar de se importar tanto com o que os outros pensam de você. Deus, só porque eu não gosto de jogar futebol, você me acha inteligente? Marceneiro? Tá na hora de vocês começarem a se enxergar do jeito que Deus enxerga vocês. Eu tenho uma história pra contar pra vocês. 1, 2, 3 e... Saulo era alguém que perseguia, que ia atrás de homens e mulheres que seguiam a Jesus para prendê-los. E um dia uma luz muito forte brilhou e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele levantou, quando ele abriu os olhos ele estava sem enxergar nada. E Jesus já tinha falado com Ananias também que era para ele encontrar Saulo naquela cidade. E então eles se encontram lá, Ananias chega, ora por ele e ele volta a enxergar. E naquele dia, Paulo começa a entender como Deus enxergava ele. Aquele tal de Ananias tinha poderes mesmo? Sim, e vocês também têm esse poder, hein? Amanhã eu posso explicar os detalhes para vocês lá na Casa da Árvore. O que vocês acham? Não vejo a hora de ganhar nossos poderes. Será que vamos conseguir voar, ter uma super força ou ficar invisível? Cadu, eu acho que não é esse tipo de poder que o marceneiro tava falando. Mas então qual tipo, Ana Lu? Eu não sei, mas eu não acredito que de uma hora pra outra a gente possa voar ou ficar invisível, essas coisas. Ou a gente vai ter os poderes do marceneiro, de teletransportar. Tá cada vez mais fácil encontrar a casa dele, né? Olha só ela ali. Cadu, não pode ir entrando assim na casa dos outros, tem que bater primeiro. Ah, Ana Lu, nós já somos de casa. O marceneiro deve estar esperando por nós. Vamos! E tava esperando mesmo. Que bom que vocês chegaram, tudo bem? Então, podemos escolher nossos poderes? O Cadu, ele tá pensando que vai poder ficar invisível. Ou voar, ou ter uma super força, ou se for igual o seu, se teletransportar. Não é esse tipo de poder que eu quero explicar para vocês hoje. Então, que tipo? O poder do Espírito Santo de Deus. Uau! Quer dizer que agora somos um Deus? Peraí, Deus do quê? Não, não é nada disso. Mas eu vou explicar para vocês de um jeito que vocês conseguem entender. Olha só, a Bíblia vai ensinar que Deus coloca o Espírito dele, a força dele, a presença dele, ele mesmo no coração de todos aqueles que entregam a vida para ele. Isso aconteceu muitas vezes nas histórias da Bíblia que a gente conhece. Isso aconteceu lá com os profetas, com os homens e mulheres de Deus. Mas depois que Jesus morreu lá na cruz, ele abriu a porta para todo mundo se aproximar de Deus. E desde aquele dia da morte de Jesus na cruz, todos que acreditam em Jesus, todos que entregam a vida para Jesus, recebem também o poder do Espírito de Deus no coração. Então isso significa que vocês já têm esse poder. Nós já temos esse poder. Sim, o que vocês precisam é aprender a usar, a aproveitar esse poder. Por exemplo, você gosta de estudar, não é mesmo? Sim, eu amo estudar. E você estuda a palavra de Deus, a Bíblia? Sim. É mesmo? E se tivesse uma prova hoje sobre Deus, sobre essas coisas, você acha que ia tirar nota 10? Eu acho que não. Eu achei esse poder legal, mas achei que seria muito mais legal. Sabe, a gente pode orar também, Cadu, por uma super força. Vou orar agora mesmo. Mas talvez a super força que a gente precise e que Deus vai nos dar através do Espírito Santo dele, seja uma força para passar por momentos difíceis. Momentos em que parece que a gente não consegue, mas ele nos dá força para conseguir enfrentar os problemas. Sabe, seria muito legal a gente ter uma força para levantar um carro, um prédio, invisibilidade, ler a mente, mas para que você ia usar isso? Eu não sei o que faria com uma super força. Então,
No fundo, Deus nos dá o poder que a gente precisa naquele momento, para aquela situação. Ele sempre vai estar ali oferecendo essa ajuda e esse poder. E agora eu quero contar uma história para vocês, um pouquinho sobre esse poder de Deus. Pode ser? Vocês estão prontos? Hoje a gente vai de um jeito diferente. Vamos lá? Houve um homem chamado Elias. Ele era um profeta, um homem que seguia a Deus e amava muito a Deus. Ele vivia numa época em que o rei do povo, o rei daquele lugar, adorava e seguia um deus falso, inventado, uma estátua lá, chamado Baal. E por causa disso, muitas outras pessoas seguiam esse mesmo Deus. Mas um dia, o profeta Elias chegou para o rei e falou: eu quero fazer um desafio. Chame todos esses seguidores de Baal, desse Deus falso, para me encontrar naquele monte. E daí todo mundo foi para aquele monte. Quando chegaram lá, o desafio que o profeta Elias fez foi o seguinte: coloquem um sacrifício, coloquem um animalzinho aqui em cima desse altar e peçam para o Deus de vocês, que vocês acreditam, para queimar, para descer fogo, para tacar fogo nesse sacrifício. E então, esse foi o desafio. E os profetas lá, falsos, do Deus falso que eles estavam seguindo, começaram a cantar, começaram a falar para Baal, que é esse Deus inventado deles, para colocar fogo. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque é óbvio, não existe esse Deus. É um Deus inventado. E lá ficou todo mundo pedindo e falando e nada acontecia. Eles ficaram um tempão e sem resposta nenhuma. Mas então chegou a hora do profeta Elias, o profeta do nosso Deus, do Deus que a gente acredita, do Deus que colocou o poder dele no nosso coração. Então ele vai lá e fala assim: antes de eu orar, antes de eu pedir para Deus, coloquem água em cima do animal, em cima do altar. Água, para dificultar. Ele dificultou o desafio. E ele falou: façam um riozinho em volta, cheio de água. E colocou mais água. E daí sabe o que ele fez? Uma oração. Falou: Deus, estamos aqui, mostra o seu poder, mostra que o Senhor é real, mostra que o Senhor é o único Deus. E o que aconteceu? Desceu um fogo, quase um meteoro, assim, uma labareda do céu, e consumiu, queimou tudo naquela hora. Todo o altar, todo o sacrifício, a água evaporou, sumiu tudo. E sabe, naquele dia, todo mundo que estava lá vendo aquele desafio, entendeu que só existe um Deus e que Ele é todo poderoso. E sabe o que é mais legal? Esse poder de Deus, que estava ali com o profeta, que foi mostrado naquele dia, está dentro de mim, dentro de vocês, que entregaram a vida para Ele. Vamos voltar? Pode ser? Uau! Ele tinha o poder do Espírito Santo? Como nós fazemos para usar esse poder? A gente só precisa pedir para Deus nos ensinar. E deixa eu explicar algo. Eu contei uma história sobre um profeta, mas o poder de Deus também nos ajuda nas coisas simples. Vencer a preguiça, vencer as influências dos amigos que fazem um monte de coisa errada na escola e às vezes a gente acaba fazendo junto. Ser um filho melhor, um aluno melhor, ser uma pessoa mais parecida com Deus. É para isso também que o poder de Deus nos ajuda. E a gente pode pedir ajuda para Deus nos ensinar a usar orando. Que tal? Vamos orar? Deus, obrigada pela minha família, pelos meus amigos, pela nossa vida. Nós queremos aprender a usar os poderes do Espírito Santo na nossa vida. Muito obrigado por estar todos os dias com a gente. Em nome de Jesus, amém. A Ana Lu e o Cadu descobriram o poder do Espírito Santo. Eles buscaram a Deus intensamente, se tornaram amigos de Deus, se aproximaram de Deus, me conheceram. E agora eu quero te fazer um convite. Você também precisa conhecer o poder do Espírito Santo. Esse Espírito que Deus coloca no teu coração quando você entrega a vida, o coração para Ele.
Então eu quero te convidar. Você vem junto comigo para conhecer o poder do Espírito Santo? Você consegue encontrar um marceneiro? Nem o marceneiro e nem a casa da árvore, mas já estou muito feliz por saber que posso conversar com Deus sempre, no meu quarto. Só no seu quarto? Não, tenho tido conversas com Deus em todos os lugares que eu vou. Eu também me sinto muito amado por Deus. E Ele gosta de sorvete. Eu também gosto de sorvete. Deve ser por isso que nós somos melhores amigos. Você deu sorvete para Deus? Ué, quando fui na sorveteria com a vovó, eu dei um pouco de sorvete de chocolate para Deus. Como assim? O marceneiro disse que Deus está dentro de nós. Então, quando eu como sorvete e gosto de sorvete, Ele também gosta de sorvete. Você tem razão. Eu gosto muito de saber que fui escolhida por Deus para ter essa amizade com Ele. Eu também. É muito especial saber que foi escolhido por Ele. Eu tô aqui para te convidar a participar da nossa nova série chamada Os Escolhidos. É isso mesmo, você não pode perder. A gente vai aprender tudo que o poder do Espírito Santo nos ajuda e como a gente pode viver usando esse poder no nosso dia a dia. Não perca a nova série do nosso ministério. Até mais!